Antes disso, pelos anos de 1929, a fábrica de tecidos Confiança deixou de fazer parte da história da família de Braguinha. Seu Jerônimo ficou doente e Braguinha, como filho mais velho, teve de dar duro, assumindo a responsabilidade pelo sustento da casa. Trabalhou vendendo terrenos e foi funcionário da seção de discos da empresa. Mestre e Blatchege. Futura Mesbla, que hoje não existe mais. Mas a veia artística continuava a pulsar forte nos sonhos do jovem. Ele começou a fazer muita música e aos poucos o meio artístico que seu pai tanto desprezava já lhe dava o sustento esperado. Em toda a sua carreira, Braguinha compôs sambas, canções, músicas juninas e infantis. Mas foi primeiramente por conta das marchinhas de carnaval que ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Marchinha é um gênero musical que surgiu com a composição Ó Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, em 1899. São músicas de ritmo alegre, melodias simples, fáceis de decorar e cantar. As letras são leves, satíricas e bem-humoradas. O povo cantou muitas marchinhas pelas ruas do Rio de Janeiro e nos bailes de clubes de 1920 até 1960. Uma marca registrada das marchinhas é que elas quase sempre falam de acontecimentos do cotidiano e retratam com muita graça fatos da política, dos costumes e hábitos da sociedade da época. As marchinhas de Braguinha falam muito das mulheres. Seu estilo combina senso crítico, malícia, doses certas de lirismo e humor. Moreninha da praia, linda lourinha, a mulata é a tal. Entre tantas outras, são algumas das composições que falam de mulheres e do cotidiano. Moreninha da Praia, por exemplo, composta em 1933, fala do ano em que as moças cariocas deixaram de usar meias para andar na avenida da praia. Mais sensacional do que as mini-saias de hoje, disse Braguinha certa vez. Na época, isso era uma ousadia, um escândalo, que deu o que falar. Talvez não tenha existido um tema que inspirasse tantas composições populares como a Segunda Guerra Mundial. Iniciada em 1939, a guerra foi uma tentativa da Alemanha, de Adolf Hitler, e da Itália, de Benito Mussolini, de impor o domínio nazista no mundo. Os nazistas defendiam a perseguição aos judeus, o fim da democracia e dos partidos políticos, obediência cega a um líder e nacionalismo extremo. Em 1945, os nazistas foram derrotados pelos países da Aliança, Estados Unidos, Inglaterra, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ex-União Soviética, entre outros. O Brasil também participou enviando tropas para combater a Itália. Braguinha e Alberto Ribeiro não perderam a oportunidade de criticar o Führer, líder alemão, em uma de suas marchinhas, sempre com alegria e bom humor, mesmo em se tratando de assunto tão sério. Assim, no ano de 1943, Adolf Hitler apareceu no carnaval transformado em um tesoureiro desastrado e fanfarrão. O Adolfito Matamouros. A los toros, a los toros, a los toros, Adolfito Matamouros. Adolfito Bigodinho era um toureiro que dizia que vencia o mundo inteiro. E num touro que morava em certa ilha, quis espetar a sua bandarilha. Mas o touro não gostou da patuscada, pregou-lhe uma chifrada, tadinho do rapaz. E agora o Adolfito, caracolês, soprado pelos foles, perdeu o seu cartaz. João de Barro e Alberto Ribeiro. Alberto Ribeiro foi o principal parceiro de Braguinha.
formado em medicina, escolheu o caminho das letras e melodias e encontrou-se com Braguinha pela estrada da vida. Difícil definir a participação de cada um nas 85 canções que fizeram durante 20 anos. Chiquita Bacana, Tem Gato na Tuba e Yes, Nós Temos Bananas. Foram 3 das mais conhecidas. Braguinha ainda teria parcerias com os compositores J. Júnior e Alcir Pires Vermelho. Ao final dos anos 1930, Braguinha já era, ao lado de Lamartine Babo, o rei do carnaval carioca. Isso muitas antes de ser também campeão do maior espetáculo da terra, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Além das já citadas marchinhas, Braguinha tem excelentes sambas. Ah, sim, caso você não saiba, é importante esclarecer que marchinha é uma coisa e samba é outra, embora ambos convivam muito bem quando se encontram no carnaval. O samba é filho da mistura de ritmos europeus e africanos e surgiu no Rio de Janeiro nos anos 20. Cavaquinho, violão, pandeiro, tamborim, surdo, agogô, reco-reco são instrumentos básicos de uma roda de samba ou de um desfile de escola de samba. Imortalizado pelo mangueirense Cartola e pelo poeta Noel Rosa, da Vila Isabel. O samba é o mais importante gênero musical brasileiro. Por isso, não foi de se espantar quando, em 1984, Braguinha virou enredo da escola de samba mais popular do Brasil, a Mangueira. O samba enredo, Yes, Nós Temos Braguinha, fazia referência ao título de uma das mais conhecidas composições de nosso personagem. O homenageado, que em vez de arquiteto virou compositor de mais de 400 músicas, levou a Verde e Rosa do Rio de Janeiro a ser a primeira campeã do sambódromo. A passarela do samba projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Braguinha, em cima de um carro alegórico, testemunhou a plateia pedir bis. O mais espantoso foi que o bis aconteceu. Pela única vez na história dos desfiles, uma escola fez o caminho de volta, desfilando pela avenida, a vida de Braguinha. Um pouquinho da história e do trabalho do artista em cada ala da escola. Assim, entre alegorias e adereços estavam por lá grandes sucessos, como as canções Copacabana e Carinhoso. Copacabana é o bairro mais famoso do Rio de Janeiro. A beleza da praia serviu de inspiração no final dos anos 50 para que jovens músicos, trabalhando nas boates da Rua do Vivier, dessem os primeiros passos da bossa nova de Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto. Antes que isso acontecesse, Braguinha também buscou inspiração no bairro e na praia para, em 1946, compor com o parceiro Alberto Ribeiro a música Copacabana, encomendada para inaugurar um nightclub, boate, de Nova York, que teria o mesmo nome da praia. A composição suave e romântica fez sucesso na voz do jovem cantor Dick Farney. Quando ele começava a cantar os primeiros versos, as mocinhas suspiravam. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo. João de Barro e Alberto Ribeiro. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Pixinguinha compôs essa melodia em 1917, aos 19 anos. Ele era compositor de choro, gênero instrumental riquíssimo, que surgiu no final do século XIX e foi um dos mais importantes nomes da música brasileira. Carinhoso foi gravada só com instrumental e não pegou. Em 1936, quase 20 anos depois, a cantora e atriz Heloísa Helena pediu a Braguinha uma canção nova que marcasse sua presença em um evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele acabou aceitando a ideia da amiga de pôr letra no choro
feito por Pixinguinha. E foi aí que nasceram os versos da música. O cantor Orlando Silva gravou Carinhoso em 1937, consolidando um dos grandes sucessos da sua brilhante carreira. Depois disso, Carinhoso teve várias gravações e é até hoje a música mais gravada dos dois compositores. Outra faceta do trabalho de Braguinha são as músicas juninas. O Samba Enredo de 1984 também não se esqueceu delas. Lá estavam o Mané Fogueteiro e a Fogueira de São João, as festas que homenageiam 3 santos da Igreja Católica: São João, São Pedro e Santo Antônio. Chegaram ao Brasil com os portugueses na época da colonização e acontecem no mês de junho, sobretudo no Nordeste brasileiro. Da França veio a dança e, por isso, o sotaque, afrancesado dos vários passos. A Lavantu, a Narrie. Aos poucos, como tudo que chega por aqui, a gente foi abrasileirando a festa, colocando aí o nosso balancê. E mais uma vez, nesse processo, lá estava Braguinha. Versos como Capelinha de Melão é de São João, É de Cravo, é de Rosa, é de Manjericão, e outras músicas, como Noites de Junho, Festa de São João, Mané Fogueteiro e Pedido a São João. São algumas das deliciosas composições de Braguinha que, com pamonha, canjica, milho assado e cuscuz, são presença certa nos festejos juninos. As músicas de Braguinha só puderam ser gravadas porque em 1902 surgiu no Rio de Janeiro a primeira fonográfica, companhia de discos, brasileira, a Casa Edison. A carreira de gravações de nosso personagem começou, como já vimos, no Bando de Tangarás, quando João de Barro Braguinha registrou 15 composições de sua autoria nos anos 30. Depois desse passo importante, que era registrar a música em disco, havia um outro desafio, a venda. Foi aí que entrou em campo outro grande aliado dos compositores e cantores, o rádio. Braguinha fez parte da chamada Era de Ouro da música brasileira. O momento em que, por meio desses dois instrumentos, gravadora e rádio, houve também a popularização dos músicos e intérpretes, os grandes cantores. Intérpretes como Francisco Alves, compositores como Ari Barroso e instrumentistas como Garoto são representantes de um dos períodos mais férteis da música brasileira. Todas as famosas composições de Braguinha estiveram nas ondas sonoras da Rádio Nacional, Mairinque, Veiga e Record, seus principais canais de divulgação. E na história profissional de Braguinha, outra arte veio se juntar à música com grande importância. Braguinha, um compositor tão talentoso quanto curioso, foi ao encontro do cinema nacional, o cinema nos anos 30 e 40. Também cumpriu entre nós o papel de divulgação e popularização dos nossos artistas. No que diz respeito à música, a coisa funcionava mais ou menos assim. Os filmes eram lançados semanas antes do carnaval, para que sua trilha sonora caísse no gosto dos foliões durante a festa de Momo. Muitas marchinhas de Braguinha e Alberto Ribeiro chegaram ao grande público pelas vozes de cantoras e cantores famosos desses musicais. Essa ligação começou quando Braguinha conheceu o norte-americano Wallace Donnelly, homem de negócios ligado à indústria do lazer, e foi convidado para trabalhar na produção de seus filmes no Brasil. Assim, Braguinha e Alberto Ribeiro participariam diretamente de vários filmes, ajudando na escolha do elenco e repertório, na direção do filme, escrevendo o argumento e compondo a trilha sonora. O primeiro filme que contou com a participação deles foi Alô, Alô Brasil, em 1934, mas os dois trabalharam também em Alô, Alô Carnaval, que tinha 9 composições de Braguinha e contava com um elenco dos mais respeitados: Lamartine Babo, Jorge Murad, César Ladeira e a atriz-cantora Carmen Miranda. A marchinha Cantores de Rádio e o samba Seu Lobório
foram composições interpretadas no filme. Depois disso, ainda circulando pelo mundo da sétima arte, Braguinha conheceu o norte-americano Walt Disney, dono dos estúdios de cinema Disney, e, a pedido dele, fez a letra em português das 8 canções do filme, Branca de Neve e os Sete Anões. Braguinha começava aí mais uma etapa importante da sua carreira, e dessa vez seu trabalho estaria diretamente relacionado a outro mundo do qual ele sempre gostou, o das crianças. A trilha sonora de Branca de Neve é uma das melhores de todos os filmes de Walt Disney. Difícil encontrar um adulto ou uma criança brasileira que não se lembrem da cena dos 7 anões andando em fila pela floresta cantando. Eu vou, pra casa agora eu vou. Parará-tim-bum, eu vou. Braguinha foi o responsável também pela dublagem do filme e indicou a cantora Dalva de Oliveira e o cantor Carlos Galhardo para fazerem as vozes de Branca de Neve e do Príncipe. Depois, foi encarregado das versões brasileiras dos desenhos Pinóquio e Bambi. Braguinha sempre foi um grande contador de histórias para a filha Maria Cecília. E quando a menina não gostava do final, o pai improvisava. Talvez tenha começado aí o gosto por contar e cantar histórias para as crianças. E graças a isso, ele, além de Maria Cecília, muitas crianças cresceram ouvindo as histórias de Braguinha. Depois do filme, houve o lançamento da trilha sonora de Branca de Neve em disco. Braguinha também foi o pai da coleção Disquinho, de disquinhos coloridos, com capas divertidas, nos quais algumas histórias eram literalmente cantadas. Os disquinhos caíram no gosto das crianças. Nesse trabalho, Braguinha arquitetou com delicadeza a adaptação das histórias para o Brasil. Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Alice, Os Três Porquinhos, O Pequeno Polegar, A Gata Borralheira e tantos outros puderam finalmente passear na imaginação das crianças brasileiras. No final dos anos 80, a coleção deixou de ser produzida. Mas hoje as versões originais podem ser encontradas em CDs para as novas gerações de ouvintes e em livros para a alegria de novos leitores. E dos pais das crianças, que têm até hoje uma relação nostálgica com os disquinhos coloridos. As músicas de histórias como o Macaco e a Velha, Chapeuzinho Vermelho e tantas outras são obras de Braguinha. Assim como Walt Disney, Braguinha sabia que são as músicas que fazem com que a gente se relacione com essas histórias. Então, quando ouvimos e cantamos, pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha. Quase acreditamos que essa música e essa história são um pouco nossas também. E como é confortante saber que ao final, junto à mamãezinha, dormiremos contentes. Podemos imaginar então que de tudo que fez Braguinha foram as histórias infantis que o levavam a reviver sua infância. E a infância, por mais difícil que possa ser, é também a fase em que gargalhamos com os 7 anões e morremos de medo de que a boa menina do chapéu vermelho seja devorada por um lobo feio, de boca, olhos e orelhas enormes, e muito, muito malvado. É a fase de correr descalço, brincar, jogar bola com amigos, soltar pipa, sujar as mãos, comer todos os doces e transformar cada uma dessas ações em pequenos momentos de grande felicidade. Talvez o menino Carlinhos, cheio de sonhos e imaginação, e também os olhos curiosos e arregalados da menina Maria Cecília, naquela tarde de futebol, tenham criado as condições para o adulto João de Barro voar, voar, voar e construir as letras e melodias que encantaram e continuam encantando muitos brasileiros pequenos e grandes pelo país afora. Grande Braguinha, 1907, 2006. Espero que tenham gostado da história do Braguinha.